Hoje, 29 de abril de 2011, a gente está de volta aqui no estúdio da Banda Placa para continuar, né, a nossa gravação no 19ª edição dos nossos ídolos, projeto da Banda Placa. E a convidada de hoje é a Dona Maria José da Silva de Bório, né? Para quem não conhece, né, ela é filha da Dona Gertrude Sartolino de Loureiro, né, uma das criadoras do Marabaixo da favela. Se não for a criadora, né, Dona Maria? A senhora vai contar essa história direitinho pra gente. Nos anos 50, a Dona Gertrude encarou essa atividade de fazer o Marabaixo. Dá para você contar um pouquinho? Ele surgiu através de uma promessa. Você sabe que todos os festejos que há, sempre ele tem uma finalidade, né? Então, quando a desapropriação do governador Janarino do povo de Macapá, da pequena cidade de Macapá, a maioria foram para o Laguinho e a minoria escolheram ali o bairro da favela. Por que favela? Porque ela era cheia de montanhas. Nós só subíamos para nossa casa ali por onde é hoje a casa do Manuel Dias. E nós viemos para aí em 47. Né? Quantos anos na época? 7 anos. Porque eu nasci em 40 e nós viemos para cá em 47. Estava com 7 anos de idade. E isso tudo era mata. Quando nós viemos para aí era mata. Tinha o lago, né? Então foi feita uma ponte primeiro de açaizeiro, para que nós pudéssemos sair daí para ir passar o arraial e tudo, e para estudar também. E depois fizeram uma ponte de buritizeiro, né? Os moradores eles se reuniu. Depois fizeram uma ponte de madeira. Aí já melhorou, né? Porque buritizeiro a gente saía tropeçando para não cair dentro do lago, né? E quando a minha irmã se casou, aí ela ficou gestante. E ela teve uma complicação. Essa complicação, eu sempre digo, eu não sei explicar, porque os nossos pais nos criaram no seguinte sistema: criança não ouvia a conversa de mais velhos. Então, eu não sei dizer qual foi o problema que a minha irmã teve. Só sei dizer que minha mãe fez a promessa para a Santíssima Trindade dos Inocentes. Se a minha irmã escapasse com vida e mais a criança que estava no ventre, quando ele tivesse com 1 ano, ela iria pedir essa santa do seu senhor Zé Saveiro, que morava na localidade da Lagoa, nas proximidades do Coração, para ela fazer a festa. Então foi assim que iniciou o Marabaixo na favela. Quando o Manuel completou 1 ano, ele hoje mora em Belém do Pará, né, foi professor da Escola Técnica Federal do Pará, e aí para lá ele casou, lá ele vive. E aí minha mãe foi pedir a santa do senhor José Severo. E aí ele foi e disse: olha, Gertrude, eu não faço mais essa festa, porque quem fazia era a mãe dele, a velha Severa. Eu não faço mais essa festa porque eu não tenho mais condições. Você leva a santa, você paga a sua promessa. Se você quiser continuar com a festa da santa, enquanto você tiver vida, você pode continuar. Se você não quiser continuar e eu já tiver partido deste mundo, você procura alguém da minha família e devolva a santa. Ou se você morrer e os seus filhos quiserem continuar, a santa ficará também. Então foi assim que iniciou o Marabaixo da favela. E minha mãe cortou esse Marabaixo há mais de 20 anos. Né? Com o falecimento dela, a minha irmã Maria Natalina, ela prosseguiu com a festa. Eu disse que eu não iria continuar, porque era uma coisa que marcou muito, né, a minha vida com minha mãe, porque para onde a minha mãe ia, eu ia com ela, eu acompanhava ela. Ia lembrar muito os momentos dela que ela participava, né? Então eu passei uns 3 anos sem participar, né, da festa. Por quê? Eu era muito pegada com a minha mãe. Com 9 anos comecei a trabalhar para ajudar minha mãe. Minha mãe, quando veio para aí, foi quando meu pai abandonou ela. E ela amassava açaí para vender. Com 9 anos eu botava o paneiro na cabeça que ela enchia de litro e eu ia vender esse açaí lá para a cidadezinha, né?
Quando ela ia comprar o açaí, eu acompanhava com ela, trazendo aquele paneirinho na cabeça e ela com os outros na cabeça também, desde lá da Doca da Fortaleza, que se chamava, até chegar aí no Morro da Favela. Longe, né? Realmente era uma tarefa grande, né? Eu sempre acompanhei a minha mãe. Depois eu passei a ser, assim, babá dos filhos das pessoas que eu me pedi para ser babá. Então, eu não tive, assim, uma infância, nem uma adolescente, assim, tranquila, porque desde 9 anos comecei a ajudar a minha mãe a trabalhar. Ia estudar, quando o Janari construiu o Barão do Rio Branco, porque até então a gente aprendia a ler e escrever na cartilha do ABC, que ele chamava as pessoas que sabiam ler de letrados. E eu estudava na casa da mãe Cota, que era mãe do Zequinha Tavares com o Laurêncio Tavares, na cartilha do ABC. Aí foi quando o Janari chegou, que matriculou a gente, escolheu ali a casa da mãe da professora Guita. Foi onde nós começamos a estudar, com professores vindo de fora, que aqui não existia professores, nada, né? Aí o Janari alugou lá a casa da mãe da professora Guita, que é ali, que pegava dali da biblioteca pública até onde é a Telhamapá. Tudo ali era o prédio da casa da mãe da professora Guita. No lado existia uma casa velha que era tipo um posto de saúde, que foram os primeiros enfermeiros que chegaram aqui, os 2 Barbosas. Um era baixinho, o outro era alto, claro, né? Então, como eles viram que na cidade não tinha nada, eles fizeram aquela casinha lá e lá eles atendiam a população, além do seu Juraci, que foi o primeiro farmacêutico que estivemos aqui em Macapá, e que tinha a farmácia dele no lado da casa da tia Felicinha, onde é hoje o primeiro banco do Brasil, que é a casa da tia Felicinha. E ela cedeu uma parte que ficava onde tinha aquela farmácia modelo, que era tudo dela ali. E o seu Juraci tinha a farmácia dele. Então, ali ele consultava, ali ele passava o remédio. Era o médico que nós tínhamos aqui em Macapá, porque em Macapá não tinha nada, né? E remédio que se tinha era das pessoas que sabiam rezar, benzer, puxar, todas essas coisas. Então, a minha trajetória foi assim, iniciada assim, né? Com 9 anos, quando vinha para a favela, ajudando minha mãe. E depois o Janari contratou minha mãe, que ele queria fazer aqueles bancos de mármore na praça. Aí elas carregavam, né, aquelas pedras de mármore. Era mais lata de querosene cheia. A gente passava a noite quebrando aquelas pedras de mármore. A minha mãe com a minha irmã e eu com a outra marreta quebrando bem miudinho. E de manhã minha mãe ia levar aquelas latas para ganhar R$400, 50 tostão, que naquele tempo era tudo assim, R$400 com 50 tostão, para ajudar no sustento, né? E aí ela lavava roupa para o Janari, a minha mãe com a minha irmã engomavam, quando era para lavar, ela fazia aquelas gamelas de pau pequenina para mim, para me lavar meia, lenço, tudinho, que era do Coronel Janari, tudinho. Então foi assim a minha convivência ao lado de minha mãe. Então, quando nós viemos para aí na favela, aí continuou essa vida toda que nós tínhamos, essa transitória toda, né? Então, quando ela faleceu, isso tudo marcou. Porque a gente não tinha mais a quem olhar. E eu passei muitos anos, uns 3 anos que não dançava o mar abaixo. Depois eu fui me acostumando. Mas quando eu ia no mar abaixo, todo mundo chorava, porque ela me ensinou a tocar a caixa de mar abaixo. Ela arranjava aquelas bexigas de boi, quando eu era criança, e cobria aquelas latas que na época não tinha óleo, era a banha que a gente usava na comida. Então ela abria de um lado e do outro e cobria
com a bexiga do boi e me ensinando a tocar caixa. Então aprendi a tocar caixa de marabaixo com a minha mãe nos meus 9 anos. Ela ia tocando, ia cantando e eu aprendendo com ela. Então, passa um filme na sua cabeça, né? A gente, ao lembrar, né, desses momentos de infância, de adolescência, muita luta vocês realmente fizeram, né, para poder realmente vencer, para poder manter a festa, para poder acompanhar a sua mãe. Você realmente lembra e se emociona a todo momento, né? até porque a minha mãe, quando fazia essa festa, hoje tudo é ajudado com o governo, prefeito. Naquela época, não. A pessoa fazia o marabaixo com seus próprios punhos, seu próprio esforço. Então, minha mãe, ela passava o ano todinho lavando a roupa para o Abrão Pérez, Isaac Pérez, Alcolumbre. O dinheiro, ela não recebia, ela mandava eles estocando cachaça, café, açúcar, que era para quando chegava a época do marabaixo, ela tinha tudo aquilo, né? Dá um lencinho que está dentro da minha bolsa, né? Tem um lencinho de papel. Então, e fora as pessoas que conheceram minha mãe e que levavam para ajudar ela a fazer a festa. Ela criava porco, pato, tudo. E porque na época não tinha esse negócio de governo dar dinheiro, nem tampouco prefeito. Tanto faz minha mãe como o velho Juliano de fazer a festa do próprio punho deles, né, sem ajuda de ninguém. Na época ninguém ganhava roupa de ninguém. Tá bom, filho, obrigada. Quem quisesse dançar o seu marabaixo comprava suas roupas. Era roupa de chita, que tinha na época. Se dançava descalço, toalha no ombro. Um raminho de jasmim no cabelo. Assim que era a festa do marabaixo. Sempre foi na quaresma, né? Logo após a Semana Santa. Após a Semana Santa, né? Só que na época, da feita que começava no sábado, aleluia, era assim, todo o tempo até chegar o período do Corpus Christi, quer dizer, eles passavam o tempo todinho dançando, né? A cachaça era no alguidar, o café era feito a noite todinha, que era o que era dado para as pessoas. Era o café a noite toda, a bebida, quem queria comer ia comer nas suas casas. Roupa, se quisesse dançar, como eu falei há pouco, comprava suas roupas. Né? Os homens, era calça de linho branco, camisa manga comprida branca, toalhas brancas, lavado pela cintura, chapéu de palha com um lado, era do lado direito, dobrada aquela aba, para cima botava um ramalhete de flores. Hoje, como eu falei, terça-feira lá na secretaria, hoje se o homem for fazer isso, que dança o marabaixo, pegar um chapéuzinho de palhinha, dobrar uma ponta da aba dele para cima, botar um ramalhete de flores, já vão dizer que ele... Naquela época não existia essas coisas todas, né? Esse preconceito, Então era assim, foi assim que minha mãe cultuou o marabaixo e nós ali, eu e minha irmã ajudando ela o tempo todinho, nessa trajetória todinha. Sem apoio? Sem nada, era nós que ajudávamos mesmo ela, a minha irmã e ela, como eu falei, né? Ela lavava roupa para o Abrão, para o Alcolumbre, para o Isaac Pérez, a velha Sara Zaguri, e esse dinheiro ela ia revertendo em todas as compras, para quando chegasse a época. E tinha o almoço, sempre houve o almoço dos inocentes. A primeira mesa servida era para 12 crianças inocentes, do 0 ano até 1 aninho. Né? Depois dessas 12 crianças, aí ia servindo as outras crianças, até terminar todas as crianças. Depois que todas as crianças que estivessem no marabaixo, no dia do almoço, tivessem já servido, aí ela ia distribuir para os adultos. E isso continua até hoje. A minha sobrinha permanece com esse roteiro. No dia do almoço, a primeira mesa é dos 12 inocentes. Da sua família, quem participa do marabaixo hoje? Bem, toda a família.
toda a família. Marabaixo ele é feito praticamente só com as famílias, porque eu ensinei meus filhos a tocar, ensinei um pouco dos meus sobrinhos a tocar. Então, quando a gente faz o marabaixo, dificilmente a gente fica sem ter tocador. Eu, pelo menos, quando eu coloco minha caixa no ombro, eles ficam. Está na hora de arriar, eu já conferi 20 não sei o quê, 20 mais não sei o quê, 20 mais não sei o quê. Está na hora de tirar essa caixa e está na hora de sentar e aquilo vai me agoniando, aquilo vai me tirando do sério. Eu digo, arreio a caixa, me leva para minha casa, que eu já quero ir embora para minha casa. Porque quanto meus toco, eu sou a parte do caboclo. Quanto mais bebo, mais canto, só que eu não bebo. Então, mais toque e canto. Pode oferecer gengibre, a senhora não toma? Não, já bebi muito. Já bebi muito, sim. Quando chegava na época do carnaval, eu só enxergava estrela na minha frente. Que eu dancei desde os 13 anos nas escolas de samba até o ano de 96. Saía em 13 escolas de samba. Maracatu da Favela, cidade de Macapá e Espiratinhas. Então, quando eu chegava ali no canto da maternidade, só enxergava estrela na minha frente. Hoje eu não bebo nada. Desde 83 eu não bebo, eu não fumo. Nada. Só água mesmo quando o festeiro me dão. Mas a minha caixa, quando eu coloco ela no ombro, eu não quero parar. Só eles ficam me agoniando. Tá na hora de tirar essa caixa? Aí fica o Deco, fica o Jossi, fica a Nilda. Eu já conferi, não sei, 20 músicas, só porque eu vou passando uma música para outra, uma música para outra, uma música para outra. Não quero dar vez para ninguém cantar. Eles não deixam a senhora à vontade para curtir a festa? Aí que quando eles começam a pegar muito no meu pé, aí eu arrei a caixa, me levo para minha casa, que eu já quero ir embora para minha casa. Da feita que esfria o corpo. Pronto, não mais. Que é uma coisa que eu gosto, tá no meu sangue, eu gosto mesmo. Ixi. Tenho minha caixa, não gosto de pedir caixa de ninguém, eu tenho minha caixa, tudo. Um desafio da senhora foi acompanhar sua mãe desde pequena, né? Desde pequena, adolescência também. E outro desafio que a senhora foi a questão dos estudos. A senhora se formou em filosofia recentemente, né? Que tal? Foi muito difícil, foi muito complicado? Não, eu não achei assim difícil, porque eu acho assim que a filosofia foi com a minha cara e eu fui com a cara dela, né? Porque do momento que você se identifica com aquela disciplina que você escolheu para estudar, você se joga de cabeça. Então foi o que eu fiz, né? Eu gostei muito da filosofia no início, e tanto que eu fui assim, uma pessoa que eu me desdobrei mesmo, sem pedir ajuda de filho. Eu tenho 4 filhas, todas 4 são professoras, mas está ali uma que possa falar. Eu nunca cheguei com elas, olha, faz aqui meu trabalho, ou vão embora comigo fazer uma pesquisa, não. Nunca. Não houve cola, né? Não houve, não. Porque se eu fosse pedir para elas, eu estava me enganando a mim mesma. Então eu queria batalhar, eu saber qual era o desempenho que elas também faziam, porque eu cobrava muito delas. Se vocês não passarem, já sabem, né? Aí depois eu saí e dizia assim, já sabe, se a senhora não passar, ela dizia para mim. Então, eu moro com a menina mais velha, quando ela acordava, ela não sabia por onde eu estava. Aí o que fizeram? Me deram um celular, porque só assim eles iam descobrir onde era que eu estava, né? Aí porque quando ela acordava, às vezes eu já estava lá pelo Araxá, porque nessa pesquisa do campo eu gostava muito. Até porque foi a primeira turma que foi formada aqui em Macapá, foi a nossa, de filosofia. Então não existia livros, né? A maior dificuldade que nós tínhamos era de livros. Então o que eu fazia? Eu corria. Eu cheguei a ir até para lá no Cabralzinho, até porque, veja bem, a filosofia foi o seguinte: eu sou messiânica, né, da religião messiânica, e o professor Orlando, que é ministro, ele chegou um dia comigo e disse assim, Dona Maria, olha, eu tenho umas inscrições aqui, pergunte para os seus filhos se eles não querem fazer o curso de filosofia. Eu digo, olha, ministro, eu não sei. Porque filho, depois que cresce, não é aquilo que pai e mãe quer, é aquilo que eles querem. Mas eu vou perguntar para eles se eles quiserem. Se eu tenho a inscrição gratuita, tudo bem. Aí eu fui, cheguei em casa, perguntei pro Deco, nessa época o Deco morava comigo. Deco, tu queres fazer o curso de filosofia? Não.
Isso não dá pra mim. Tá. Aí deixei passar uns dias, eu fui com o José. Ah, isso não dá pra mim. Isso dá pra senhora, que a senhora já tá aposentada. Que assim, pensando. Digo, é. Aí eu cheguei no outro dia na igreja e eu me disse, Dona Maria, e aí? Eu disse, não dei a resposta que eles tinham me dito. Eu digo, eles não querem não. Aí de repente eu olhei para ele e disse, o senhor me dá essa inscrição? Aí ele olhou para mim e disse, a senhora quer que o senhor me der? Eu nunca fiz um cursinho, nunca me passou assim nenhum momento assim de eu fazer cursinho. Nunca. Eu parei de estudar em 78. Era só trabalhar, fui viver em prol dos meus filhos. Né? Trabalhei 30 anos, 10 meses e 4 dias no governo. E ele me deu, disse, está aqui, vai fazer a sua inscrição. Amanhã a senhora vai fazer essa inscrição. Aí me deu o endereço tudinho, aí eu fui. Quando eu terminei de fazer a inscrição, até então, é engraçado, né? Eu pensei que fazendo aquela inscrição, eu já ia direto, né, estudar. Quando eu terminei de fazer, o reitor disse assim, amanhã não, a senhora vem fazer a prova, não? Prova? Que prova? A prova de seleção, não? Aí eu disse, agora enrolou o negócio. O que eu vou fazer? Se eu não sei nada. Eu não tenho noção de que vai cair nessa prova. Se a senhora vai fazer a prova, não. Ele era um ex-pastor e o outro era um ex-padre, os retores. Eu já fui para casa pensando, o que eu vou fazer? Em que vara eu me meti? Cheguei em casa, minha filha disse, e aí, mãe? Eu disse, agora que enrolou tudo, porque amanhã eu tenho que fazer uma prova. Ela disse, mãe, tu estava pensando o quê? Eu digo, eu estava pensando que eu já ia direto para sentar numa cadeira. Olha, no outro dia eu fui, né, fazer essa prova. Era ali na Milton Silva. Quando eu cheguei no canto do estádio, eu tinha esquecido o óculos, o papel da inscrição. Digo, meu Deus, e agora? Olhei para o relógio, não vai dar tempo de eu voltar. Levei os olhos para o céu, disse, Senhor, vai de ser o que tu quiseres. Cheguei lá, falei para um reitor, ele disse, a senhora vai fazer a prova? A senhora fez inscrição comigo ou não? Me sentei, fiquei de cabeça baixa, olhei a primeira sala, só jovem assim. Digo, eu não vou ficar no meio dessa turma, não. Olhei para outra turma, aí já tinha uns coroas, digo, bem, eu vou ficar aqui no meio das coroas também. Sentei na primeira carteira, porque desde da minha juventude eu nunca gostei de sentar para trás. Que eu soubesse ou não, sempre ia para frente. Aí me sentei, baixei minha cabeça e fiquei concentrada, né? Meu Deus, me ajude. O que eu vou fazer sem este óculos? Clarei a minha vista. Fiquei ali. Aí o Padre Emi chegou e disse, essa tá muito concentrada? Não dei ouvido para o que ele estava falando, eu queria saber de me ver. Quando começaram a distribuir a prova. Tinha momentos que eu fazia assim. O que eu sabia, eu tinha noção mais ou menos do que estavam me pedindo, eu ia fazendo, né? Não pode deixar em branco. Resumindo, eu só deixei uma questão em branco. Aí lá vem a tal redação. Então uma tinha que falar em cidadania e a outra tinha que falar, até hoje eu não esqueço isso, a educação hoje. Eu disse, mas o Capi batia todo dia no rádio nesta cidadania, eu nunca me liguei para isso. E agora? Eu vou fazer aqui essa redação da educação hoje. E assim eu fui. Fiz poucas palavras assim. Terminei, entreguei. E me embora para cá. Aí tinha, com 10 dias, 7 dias, saiu o resultado lá. Com 10 dias saiu o resultado no jornal. Aí a minha escola me disse, Maria, tu vai receber, tu vai ver o resultado. Quem, eu? Não vou.
Aí a minha filha, a senhora não vai? Eu digo, não. Não vou. Aí ela disse, mãe, a Ruth, se você passar, a felicidade é sua. Se a senhora não passar, a senhora não tem de que se envergonhar. A senhora teve uma base, uma experiência. Aí fiquei pensando, digo, tá certo. Aí com 7 dias eu fui. Mas eu fui assim, não pensando de ter passado. Não. Aí eu fui, cheguei lá, muita gente. Eu fui assim tão distraída que eu nem olhei assim na parede que estava lá o listrão. Quando eu vou entrando, o reitor vem. Parabéns. Digo, parabéns por quê? A nova candidata, não sei o quê. Eu digo, o senhor não vai com a minha cara? Aí ele disse, senhora não está acreditando? Eu disse, não. Senhora não olhou lá? E eu disse, também não. Aí ele pegou assim no meu ombro e foi. Aí, Maria José Lebório, não? Eu disse, sim. Então, a minha classificação foi a 99. Aí eu disse, senhor, tem certeza que eu passei? Se a senhora não tivesse passado, não estaria aqui? Aí eu vim para casa pensando. Que eu fiz. Aí eu fui na igreja, agradeci. Aí eu fui. Então, foi uma luta, uma batalha, uma conquista, assim, muito produtiva, porque eu me desdobrei bastante. Eu ficava, desde a hora que eu chegava do colégio, eu fazia comer e ficava até 2, 3 horas da manhã debruçada numa mesa, estudando. Às vezes a minha filha gritava, mãe, tu ainda não dormiu? Vai dormir, vai dar 3 horas. Não, eu tenho um trabalho para fazer, eu estou fazendo isso. Vai dormir. Aí ficava naquilo, me levantava, jogava, me deitava. Quando dava só mesmo para quebrar a cabeça do sono, 5 horas eu já estava acordada. Porque até então, depois de 1 ano, aí eles nos passaram lá pro jardim. Aí eu ia de ônibus. Só que não dava para mim vir, porque nós estudávamos de manhã e à tarde. Aí o que eu fazia? Durante 4 anos, minha garrafa térmica me acompanhou. Foi quando eu fui entender o que era boia fria. Porque quando às vezes eu sentava na frente da televisão que dizia, o carro virou com tantos boia fria. Boia fria, por que boia fria? Eu ficava questionando e não sabia. Então foi quando eu fui entender, porque eu levava o meu café, eu levava o meu almoço, tudo. E quando eu ia comer, estava tudo gelado. Né? E eu agradeço isso muito o ministro Orlando, por hoje eu ter alcançado esse objetivo de me formar. Eu nunca fiquei em recuperação. Eu só tive, durante esses 4 anos, 3 média, 5, né? As minhas médicas não. Isso porque eu não fui com a cara da professora e ela não foi com a minha. Aí o meu trabalho, às vezes estava tudo certo, ela me dava assim, que ela dizia, a senhora quer recorrer? Eu dizia, pode deixar como está. Né? Então, eu gostava muito do meu trabalho de campo, eu descia quando aí, como eu falei há pouco, aí eles não sabiam por onde eu estava andando, me deram esse celular. Quando ela ligava, Maria, onde tu está? Estou aqui no Sesc Araxá. Lá na biblioteca, pesquisando. Aí eu só ia para casa quando eu conseguia aquilo que eu queria, né? Para o trabalho, tudo. Às vezes a barriga estava roncando, mas eu saía de lá e eu vinha para a biblioteca pública. Mas só que na biblioteca pública não tinha tudo aquilo que a gente queria. E quando era uma matéria, um assunto que me interessava muito, eu dizia, não dá para me levar para tirar xerox. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tá tudo bem. Aí, o que eu fazia? Já mandava, se eu tinha meu dinheirinho, eu já mandava xerocar o livro todinho. Entendeu? Aí depois eu conquistei uma amizade com o pessoal da biblioteca do Sesc, que ficava ali na Procópio Rola. Né, eu conquistei aquela amizade, aquela confiança, porque quando eu chegava lá, só era dado um livro, né?
E eu conquistei deles essa confiança, que quando eles chegavam, eles diziam: Maria, qual é o assunto? Dizer isso é de Jean Piaget, é disso, daquilo, aquilo outro. Aí eles me levavam para uma sala, botavam assim 2, 3 livros já, com tudo ali. Olha, Maria, tem esses aqui, tem esses aqui, tem esses aqui. Aí eu danava escrever. Aí eu dizia: eu não sei, se vocês quiserem me emprestar. Aí eles me cediam os livros. Tu assina aqui, tal dia tu traz. Aí se eu não tinha dinheiro, eu ia pedir dinheiro emprestado, tudinho, tirava, xerocava tudinho. Antes de findar o prazo que eles tinham me dado, eu já estava lá com os livros. Então eu conquistei essa confiança e esse carinho deles lá. Isso ajudou bastante a senhora. Me ajudou bastante, porque enquanto uns ficavam só com o livro, eles me davam 2, 3 para mim pesquisar tudo. Então tudo isso aí. Eu não sabia, eu ia lá, quando eu não sabia mesmo, eu ia lá com o ministro Orlando, ele era diretor lá no Cabralzinho, e eu ia para lá, pegava o ônibus, ai ministro, eu estou precisando disso, 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 puxe para mim aí na internet, dona Libório, vá, que quando eu for para a igreja eu vou levar para a senhora. Quer dizer, foi uma luta muito bonita para mim, muito brilhante, porque eu não dependi dos meus filhos, eu não dependi de ninguém, sozinha, só de Deus e de minha força de querer alcançar um objetivo mais na minha vida. Que bom. Sozinha a senhora conquistou, né? Foi. Essa graduação, né? A gente vai continuar aqui no projeto Nossos Ídolos com a dona Maria Libório, que vai fazer um cumprimento da sua história, né? Em relação à entrevista anterior, né, dona Maria? Obrigado por ter retornado aqui para a gente poder engrandecer mais essa entrevista que a senhora concedeu alguns dias atrás. Estamos no mês de maio. Está acontecendo o Marabaixo lá na comunidade de vocês? Já. O primeiro Marabaixo foi no domingo da Aleluia. Que como é de praxe, né, todo o primeiro Marabaixo inicia-se no domingo da Aleluia. O primeiro era no sábado mesmo. Mas depois com o desenvolvimento e o crescimento da cidade, muitas modificações de leis, né? Hoje só é concedido por muito lutar no domingo da Aleluia. E a programação de vocês lá? Continua o mesmo ritmo. Mesmo ritmo. Por exemplo, vai acontecer... Só muda porque na época que minha mãe fazia o Marabaixo, não era dada roupa para ninguém. Cada um comprava a sua roupa. Naquela época, era a chita que se usava. As senhoras idosas usavam a sua